Olá, bom dia a todos que nos assistem. Meu nome é Fabiana Aparecida Menegaso Cordeiro. Eu falo do Brasil, mais precisamente do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, na cidade de Bauru. Eu venho aqui representar minha professora, Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, e meu colega pesquisador Vinícius Yuri de Menezes. Nós somos todos vinculados, então, à Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e externamos aqui a gratidão por estar participando desse evento e poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho. Venho falar então de uma pesquisa, um estudo referente ao direito à educação integral e à reforma brasileira do ensino médio, fazendo então algumas considerações principalmente direcionadas para os itinerários formativos técnicos, que são frutos então da reforma da educação, sobretudo do ensino médio, que o Brasil está passando, né? Vem passando aí nos últimos anos, de 2017 para cá. Iniciando, então, o trabalho, ele visa identificar, então, o quanto a legislação, sobretudo a Constituição Federal, nossa lei maior aqui no Brasil, pensou, idealizou e legislou sobre o direito à educação, como ele deveria se concretizar, e como na prática, então, sobretudo com as reformas, ele vem se concretizando, vem se dando. A ideia ao observar a Constituição, fica claro, então, a ideia do Constituinte, né, dos nossos pais fundadores, de quando escreveram a Constituição, de tentar, então, equilibrar, buscar um equilíbrio entre os objetivos do direito à educação no Brasil, buscando, então, equilibrar entre a formação para o trabalho e a formação para o cidadão, né, para formar a cidadania nos brasileiros. E isso está previsto, então, no artigo 206 da Constituição. Então, no decorrer da concretização desse direito, né, de 1988 para cá, nesse corte temporal, observando esse período, de que a nossa educação ela não vem bem, né, tanto em relação às taxas de analfabetismo, quanto em relação à não aprendizagem, quanto em relação ao próprio desemprego também, né, e também a própria exclusão que acontece em relação aos alunos que não dão continuidade aos seus estudos a nível de ensino superior. Diante de tudo isso, então, né, motivou-se para que reforma acontecesse na educação no Brasil como um todo. E aí, então, idealizou-se a construção da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, um documento fundante, né, com bases, não se considera que ele seja um currículo, até mesmo porque o objetivo dele é dar fundamento para a construção de outros currículos, e aí mais regionalizados, mais identificados às diversidades que o nosso país tem. Mas ele então seria um documento norteador, né, de base daquilo do mínimo que deveria se conter em cada um desses currículos que fossem construídos. E aí então aqui no trabalho a gente faz uma análise maior na construção desse itinerário formativo técnico, né, desses currículos técnicos que vão se construir com base na BNCC, nessa Base Nacional Comum Curricular voltada então para o ensino médio. E a ideia, então, é verificar, né, se daquilo que foi posto pela Constituição, legislado pela Constituição, na construção dessa Base Nacional Comum Curricular e os itinerários formativos técnicos que na ponta são entregues, se de fato está se concretizando essa formação plena e integral do aluno no sentido de formá-lo sim para o mercado de trabalho, sem perder de vista, então, a formação também para a cidadania. Como dito, então, né, dentro dos materiais e métodos, o nosso corte temporal aqui no trabalho é o estudo a partir, então, da Constituição Federal de 1988. Buscamos, então, uma abordagem qualitativa, né, no sentido, então, de trazer dados, mas também refletir o significado deles. É uma pesquisa, então, um trabalho teórico, né, e dedutivo, focado, então, na bibliografia e no estudo da legislação em si. Nós vamos então passear, né, dar então uma visibilidade a esses documentos, considerando então que são eles que embasam a formação, a escrita e
a concretude de um itinerário formativo técnico. O itinerário formativo técnico é aquele, então, em que se mescla conteúdos da Base Nacional Comum Curricular da formação, então, regular, né, de conteúdos considerados da base comum, o português, a matemática, a história, a geografia, ciências, atrelado, então, a conteúdos técnicos voltado para a formação para o trabalho, né? Dependendo, então, da formação técnica que se oferece. Atrela-se, então, conteúdos mesclando esses componentes curriculares, então, técnicos e da base comum. Bom, de um modo geral, então, a Constituição, ela buscando aquele equilíbrio que eu disse no início, ela prevê, né, o que o direito à educação ele deve ser todo para todos, deve ser universal, subjetivo que cada um tem na sua medida e de uma forma a formar o cidadão de forma integral. A Constituição, então, ela já previa também, desde 1988, a construção dessa base nacional comum curricular, dar esse norteamento nacional, então, a nível federal, aos sistemas educacionais, para que eles pudessem, então, a partir das suas particularidades, da sua regionalidade, da sua diversidade, criar os seus conteúdos, os seus currículos próprios, seja, então, voltados à formação técnica, ou então para as áreas do conhecimento, né? As ciências da natureza, as ciências sociais, a matemática e assim por diante. A ideia, então, é que a possibilidade dessa flexibilização traria, então, uma oxigenação e a possibilidade de atender melhor, considerando que o alunado brasileiro ele é muito diverso, de acordo com a sua região, de acordo com a sua cultura, de acordo com as características do local onde ele está. E de uma forma que, se houvesse então esse conteúdo mínimo, né, esse norteador mínimo, essa flexibilidade traria a possibilidade então de uma formação mais adequada e presente às condições de vida daquele alunado. Isso faz com que, então, o Brasil atue, né, de uma forma que nós colocamos aqui, a própria Constituição, ela traz, do Pacto Interfederativo. O governo federal, então, dando as normativas federais, e os estados e os municípios, então, atuando dentro das suas competências, atuando dentro do seu poder de organização local e regional, no sentido de dar atendimento, né, e de entregar na ponta esse direito à educação de forma mais customizada. Sabemos que isso não é fácil, né, há um conflito, um confronto de interesses que a própria política, o próprio direito não consegue administrar como aquilo que é idealizado, mas esse seria, então, a principal finalidade dessa divisão de competências e de poderes e de recursos entre os entes federais, estaduais e municipais. O que se tem, então, na prática, né, dentro desse trabalho a muitas mãos proporcionado pelo Pacto Interfederativo, é que há um conflito, então, né, de foco mesmo, em que se prevê e se solicita o foco na aprendizagem, na interdisciplinaridade, na prática, e no itinerário formativo técnico, né, que dá essa formação, então, tanto quanto para a cidadania, quanto para o mercado de trabalho, mas que na prática, então, na entrega desse direito acontece uma superficialização, né, que faz com que haja muito mais uma formação voltada ali para uma mão de obra, talvez até desqualificada, não preparada e por isso barata, do que para a formação de um cidadão pleno, né, compreendedor do seu mundo, dos seus direitos, dos seus deveres e também apto para o mercado de trabalho. O artigo, ele traz, então, o nosso trabalho, ele traz, então, uma breve análise, apresenta dados e traz uma breve análise de todos esses documentos, que compõem, então, a estrutura de legislação legal e de embasamento desse itinerário formativo, né, na formação, então, do aluno no ensino médio,
para o conteúdo base, da Base Nacional Comum Curricular, que nós dizemos, e ao mesmo tempo mesclando ali conteúdos do itinerário formativo técnico daquela formação profissional e técnica que ele escolheu fazer, tá? E aí, então, ao olhar para esse rol, né, de leis, de legislação, de regulamentação, nós percebemos então o quanto nesse itinerário técnico é direcionado à formação para a profissão, né, muito mais para a profissão do que para a formação integral e da pessoa do estudante. Isso faz com que a gente considere, então, que havia um cenário negativo, né, em relação ao direito à educação aqui no Brasil, que fez, então, com que se ansiasse por mudanças, né, tanto pelo governo quanto pela própria sociedade. E isso fez com que, então, a reforma viesse de uma forma muito flexível, né, dando muita flexibilidade na ponta, para que os entes estaduais, municipais, pudessem, então, junto com os seus sistemas educacionais, montar os seus itinerários. Mas que na prática isso, então, tem gerado superficialidade na formação do aluno, deixando, então, de lado e longe aquele ideário, então, de equidade e de efetivação da educação integral. Gera uma insegurança jurídica, né, e não concretiza, então, a formação integral da pessoa do aluno, do cidadão trabalhador do aluno. Agradecemos pela atenção e muito obrigada. E mais uma vez renovamos aí a nossa gratidão pela participação neste evento. Aqui algumas referências que nós utilizamos e até a próxima. Obrigada.